João! A SAF, ela é uma novidade para nós brasileiros. Mas mundo afora, a SAF ela é muito comum nos clubes de futebol. Em Portugal tem muito, na Inglaterra tem, os times têm donos, né? E aí é que tá. Mas existem vários modelos de SAF. E ele pegou exemplos aí de Vasco, Botafogo, a gente pode citar também o Cruzeiro, que são SAFs que deram integralmente o futebol do clube para os seus novos donos. Atlético Mineiro, a mesma coisa, e por aí vai. Se você for ver, esses times que viraram SAF neste modelo, o Vasco da Gama, por exemplo, 70% do futebol do Vasco é da 777. O presidente Pedrinho não tem nenhuma ingerência no que acontece no futebol. O John Textor é o dono total do futebol do Botafogo. O Ronaldo é o dono completo do futebol do Cruzeiro. O Fortaleza já tem uma SAF diferente com a participação da sua torcida, que é gerida pelo antigo presidente, o Marcelo Paes. Já é um outro modelo diferente. O Landim acha que, vendendo 25% do futebol do Flamengo, o que daria aí uma quantia de bilhões e bilhões, o Flamengo continuaria com 75%, ou seja, o comando completo do futebol, e usaria esse dinheiro para a construção do estádio, e isso não endividaria o clube. Ou seja, ele quer vender um percentual do futebol do Flamengo para construir o estádio e o Flamengo não gastar absolutamente nada com isso. Agora, culturalmente, é perigoso mexer nesse terreno, porque aqui no Brasil é uma grande novidade, o torcedor fica receoso que o clube seja vendido, que o Flamengo passe para a mão de um empresário que não tem nenhuma ligação com o clube, mas vale lembrar que aí é uma participação de 25%. É uma participação minoritária, não teria comando, não teria influência nas decisões do clube. Visaria realmente o dinheiro. Agora, tem um outro detalhe. O Flamengo, ele hoje vive uma situação financeira privilegiadíssima. O Flamengo hoje é um dos times melhores financeiramente do mundo. Nos últimos 6 anos, ele teve um superávit que perdeu apenas no mundo para o Bayern de Munique. Vocês estão entendendo o que é isso? Em termos de superávit, lucro, o Flamengo nos últimos anos só perdeu para o Bayern de Munique. O Flamengo tem uma moeda fraca, que é o real, em comparação com o euro, em comparação com o dólar, e mesmo assim consegue se posicionar entre os 30 clubes com maior faturamento no futebol mundial. E com uma dívida que acabou de ser anunciada de 48 milhões de reais. Ou seja, fatura 1 bilhão 370 milhões e deve 48 milhões. Ou seja, não deve nada. O Flamengo já praticamente não tem mais dívida. Não quita porque não é interessante. Vai pingando ali as parcelinhas lá do Profut e aí nem sente que está saindo dinheiro, tamanha a quantidade de dinheiro que está entrando. Então, é uma discussão polêmica, né? Mas que realmente uma coisa é certa. O Flamengo, ele não tem a menor necessidade de virar SAF. Se tem um time no Brasil que não precisa virar SAF, é o Flamengo. Vários outros, eu diria a maioria, precisa, porque estão numa situação muito delicada. Ou fazem um trabalho de longo prazo, como fez o Flamengo para se organizar, ou então vão acabar numa situação muito delicada, como ficou o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro. O Bahia não estava tão mal assim, não, mas preferiu se associar ao Grupo City, que tem todo um know-how internacional. Então é isso. Os times que foram muito mal administrados e que estavam falindo foram obrigados a virar SAF, porque senão iriam acabar praticamente. É isso. A verdade nua e crua é essa. Se não entra ali com esse suporte, ia ficar cada vez mais minguado, menor e com cada vez mais dificuldade, porque as pessoas da associação esportiva não teriam competência para tirar o clube da situação
que ele estava. Então, por isso que esses grandes clubes brasileiros viraram SAF, que ainda é uma novidade e que muita gente ainda está entendendo. Agora, existem vários modelos de SAF. A SAF, que tem o controle absoluto do futebol do clube, como no caso de Botafogo, Vasco, Cruzeiro. A SAF de desenvolvimento, que é um modelo que está sendo adotado pelo Fortaleza, e que o Rodolfo Landim tem interesse em colocar no Flamengo, que é o quê? Um percentual do futebol do clube é negociado. Então, quem comprar esse percentual do clube vai virar um acionista minoritário. Num conselho, por exemplo, de 8, terá um voto. Ou seja, a decisão será sem peso, praticamente. Mas esse é um assunto muito interessante, porque trata do futuro dos nossos clubes. E uma coisa eu digo, o futebol brasileiro, bem organizado, com seus clubes bem administrados, tem um potencial infinito de faturamento. Não é só o Flamengo que pode atingir essa marca de 1 bilhão e tralalá de faturamento. Outros times também esse potencial têm. Porém, precisam se organizar. Né? E o Flamengo, nesse aspecto, está nadando de braçada e muito à frente dos outros. Só vai virar SAF se quiser, porque precisar, não precisa. Concorda comigo? É isso aí.